Oi, pessoal. Vamos ler Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 18. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então, tem os 4 livros do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os 4 livros falaram exatamente da mesma forma o nascimento de Jesus. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são parecidos, mas têm algumas coisas diferentes. Contam a mesma história, mas a forma que Mateus, que Marcos, Lucas e João se expressam são diferentes. Mateus, ele representa Jesus como rei dos judeus. Marcos representa Jesus como um servo de Deus. Lucas representa Jesus como filho do homem. E João representa Jesus como filho de Deus. Então, no livro de Mateus, aparece a genealogia de Jesus e Jesus sendo o rei dos judeus. Mas em Marcos não aparece a genealogia de Jesus. Por quê? O servo não tem genealogia. Então, porque Lucas aparece Jesus como filho do homem, começa a genealogia de Jesus a partir de Adão. Então, João não tem genealogia de Jesus. Por quê? Deus não tem genealogia. Então, é o mesmo Jesus Cristo que eles mostram o nascimento. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um, ele se expressou um pouco diferente. Então, de uma forma mais simples. Então, os 4 livros do Evangelho são parecidos, mas o livro de Mateus, ele apresenta Jesus como rei dos judeus, Marcos como servo de Deus, então todos são um pouco diferentes. Então, aparece sobre uma pessoa, sobre um servo, fala sobre um chefe, né? E esse chefe em Mateus e Marcos se chama Jairo. Quando a gente vê em outro livro, porque a filha de Jairo estava quase morrendo, ele veio e pediu para Jesus curá-la. E Jesus Cristo foi curá-la naquela casa, mas o que aconteceu? No meio desse caminho, uma mulher tocou na veste de Jesus. Jesus estava andando e, de repente, Jesus perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Ai, tem tantas pessoas, né? Estão empurrando, puxando. E daí se alguém tocou na sua veste? Jesus falou: não, alguém tocou na minha veste. E essa mulher começou a contar para Jesus a situação dela. E essa mulher estava com hemorragia fazia 12 anos. E ela foi receber tratamento para muitos médicos.
E em vez da doença melhorar, ela ficou cada vez pior. Ela perdeu todo o dinheiro que ela tinha. E no final, agora ela ficou mais doente. Ela acabou todo o dinheiro dela. E assim, ela não desistiu, mas ela procurou outro método. Ela procurou por Jesus Cristo, porque isso se tornou numa oportunidade de ela buscar Jesus Cristo. Quando a gente escuta esse tipo de história, a gente fica muito agradecida diante de Deus. Porque quando essa mulher tinha dinheiro, quando ela ainda podia procurar por um médico, se eu for procurar um médico, eu vou poder ser curada. Ela tinha uma expectativa de ser curada em outro lugar que não era Jesus Cristo, porque tinha dinheiro, ela podia viver desse jeito. Mas cada vez mais que o tempo passava, ela ficou mais doente e o dinheiro dela acabou. Indo para o hospital, ela ficou mais doente, porque ela perdeu todo o seu dinheiro. Agora ela já não podia mais ir para o hospital. E assim, essa doença somente fez com que ela pudesse ir para diante de Jesus. Então, essa doença chamada hemorragia que essa mulher tinha, era a mesma coisa que se chama o pecado que nós temos. As pessoas não querem ir para diante de Jesus para resolver esse seu problema do pecado. Elas querem utilizar seu próprio método para resolver o problema do pecado. Mas qual é o amor que Deus tem por nós? O problema do pecado, independente da obra, do esforço humano, nada adianta. Fora Jesus Cristo, não existe nenhum outro caminho que possa nos fazer libertar do pecado. Independente de quanto poder, de quão inteligente você seja, mas nós não temos nenhum poder para podermos vencer o pecado. O único que pode resolver o pecado é Jesus Cristo. Então, todos nós temos que ir para diante de Jesus Cristo para resolver nosso pecado. Então, eu li Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, 6 está escrito que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando eu li essa palavra, eu me assustei, porque essa palavra quer dizer o quê? Deus. Ele fez Jesus Cristo se responsabilizar pelo nosso pecado. Quando meu filho tinha uns 10 anos de idade, eu estava andando de carro, eu frequentemente andava de carro com o meu filho. Meu filho ficava no banco do passageiro e eu ficava dirigindo. E todo dia meu filho só ficava olhando para como eu dirigia. Aí um dia meu filho falou para mim: pai, deixa eu dirigir uma vez. Não pode, eu disse. Não, pai, eu posso. Não pode. Pai, só uma vez. Não pode. Você não tem carteira de motorista. Se você dirige sem carteira de motorista, você vai ser pego pela polícia na rua. Vai tirar sua carteira. Como é que vão dar carteira para um menor? Meu filho, ele pensava que ele podia dirigir. Quando ele olhava do lado, ele ficava olhando o pai cuidadosamente dirigindo. Ele ligava o carro, colocava a embreagem e depois ele pisava no acelerador e ia virando o volante. Ele sabia, mas eu não deixei o carro na mão dele. Desde então eu comecei a guardar bem a chave do carro, porque eu tinha medo que meu filho fosse pegar o carro para dirigir. Meu filho tinha vontade de dirigir
E ele pensava que se ele quisesse, ele conseguiria. Mas eu disse, não pode. Não é assim que você dirige o carro do nada. Você tem que ter reflexo, você tem que estar acostumado. Eu não deixei a chave com ele. Agora, o meu filho dirige melhor do que eu. Agora, quando eu vou com o meu filho de carro, meu filho, ele sempre pensa que ele vai dirigir. E quando a gente vai para um lugar longe, é meu filho que vai dirigindo. E eu pergunto, você está com sono? Quer que eu dirija? Eu posso ajudá-lo, mas agora, quando dirige, é meu filho que sempre dirige. Quando eu vou com a minha nora, muitas vezes minha nora que dirige. E quando é minha nora que dirige, às vezes eu ajudo. Então, você deixar o carro para uma criança de 10 anos é muito perigoso. Mas meu filho tinha que coração, se eu quiser, eu consigo. O ser humano é a mesma coisa. Se eu quiser fazer algo pelo pecado, eu vou cometer menos pecado. Eu vou orar, eu vou jejuar, então acho que meu pecado vai ser resolvido. As pessoas pensam dessa forma. Mas o que a Bíblia diz? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. E depois, o que está escrito? Mas o Senhor fez... Porque nós éramos como ovelhas que andávamos desgarrados pelo caminho, se desviando pelo caminho. Então, vocês são assim, então deixa seu pecado para Jesus. Deus não falou para a gente passar nosso pecado para Jesus. Por que Deus fez isso? Eu pensei, se Deus enviasse Jesus, você cometeu muito pecado, né? Então eu vou mandar Jesus Cristo e você passa seu pecado para Jesus. Vamos supor que Deus tivesse falado dessa forma. Então a gente ia querer passar o nosso pecado para Jesus. Se fossem 5, 10 pecados, a gente poderia passar bem. Mas a gente tendo 1000 pecados, mais de 10.000 pecados, será que eu poderia passar perfeitamente meu pecado para Jesus? Então, vagamente a gente consegue. Antigamente, quando eu não conhecia bem a vida espiritual, quando eu lembrava, eu escrevia meu pecado no caderno e da minha forma eu passava meu pecado para Jesus. Agora é uma coisa muito engraçada de se falar. Se eu falar que eu passo meu pecado para Jesus, mas se eu deixar um pecado sequer para trás, por causa desse um pecado, eu não posso ir para o céu. Então, eu passar meu pecado para Jesus, isso não faz sentido. Então, eu querer passar meu pecado para Jesus, eu querer fazer algo, isso não faz sentido. Então, para lavar os nossos pecados, Deus mandou Jesus Cristo. Você fica quieto, você fica parado, você nem coloca a sua mão, porque se você colocar a sua mão, vai surgir problema. Você não bota a sua mão de jeito nenhum no pecado. Então, você passar seu pecado para Jesus Cristo, não é você que pode passar, porque você não passa perfeitamente. Você deixa Ele. Eu vou passar. Vejam bem, se eu passar, como eu posso passar perfeitamente? Mas se Deus passar, Deus pode passar perfeitamente. Certo? Então, Deus passa perfeitamente. Porque Deus passa perfeitamente. Passar o pecado, lavar o pecado, nós não temos que botar a mão nisso. Então, meu filho, quando tinha 10 anos, parecia que ele poderia dirigir, mas eu não deixei o volante na mão dele. Para qualquer pessoa que seja, Deus nunca deixou esse problema do pecado nas mãos do ser humano. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho.
Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então Deus fala, você deixa todas as coisas. Mas o problema do pecado você não queira resolver. Se você colocar a mão, vai dar errado. Você se esforça para lavar seu pecado, né? Agora você larga isso. Não vai dar. Eu vou fazer. Assim como dirigir. Porque você é criança, você não pode. Independente de quem seja. O nosso pecado, ninguém pode resolver pela sua própria força. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo. Então, passar o meu pecado, eu querer passar meu pecado, jamais posso passar de uma forma perfeita. Ou espera um pouco. Se você tentar, não vai dar, não bota a sua mão, eu vou fazer. O pecado não é você que tem que colocar a mão. Olha como eu vou passar o pecado, como eu vou resolver esse pecado. Eu vou fazer direito. Então você depende de mim. Você somente acredita que eu vou lavar seu pecado. Jesus falou assim. Hoje em dia, as pessoas, assim como meu filho, quando tinha 10 anos, ele acreditava que ele podia dirigir. Eles querem cumprir os mandamentos, eles pensam que se eles quiserem fazer bondade, vão conseguir. Se quiserem se esforçar para não cometer pecado, a maioria das pessoas pensa que vão poder não cometer pecado. Por isso, as pessoas não dependem de Deus, de Jesus Cristo. Elas se esforçam para fazer bondade, elas se esforçam para fazer boas obras, elas querem fazer por elas mesmas. Mas quando nós vamos para diante de Deus, nós podemos ver que o nosso pensamento é diferente do de Deus. Então, se você quiser acreditar em Deus, eu não tenho como acreditar no meu conceito, no meu julgamento, da mesma forma que eu acredito, no mesmo tempo acreditando no julgamento e no conceito de Deus. Eu tenho que jogar fora o meu julgamento. Tudo aquilo que eu acho que é bom, eu tenho que jogar fora. E assim, eu tenho que receber o que é de Jesus Cristo. Porque isso é uma das coisas importantes. Vivendo nesse mundo, o que é importante na vida espiritual é isso. Mas nós, assim como essa mulher com hemorragia, que sofreu de hemorragia por 12 anos, quando nós ficamos doentes, eu fiquei doente. Mas tem muitos médicos, eu vou poder ser curado. Tenho muito dinheiro, mas então essa mulher poderia dessa forma depender de Jesus? Não. Lá no tanque de Betesda tinha um enfermo havia 38 anos. Por 38 anos, o que ele fez? Pelo método dele, dependeu dos pais, dependeu do médico, dependeu dos familiares, mas os pais, os irmãos, os médicos não puderam curá-lo. E agora ele estava ficando cada vez mais doente e ele não podia se mexer. Jesus Cristo foi para o tanque de Betesda e procurou por esse homem. Queres ser curado? Jesus perguntou. Esse enfermo pensou como? Ia ser tão bom se quando a água se movesse me jogassem dentro da água. Mas Jesus falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aqui surgiu um pequeno problema. Como nós vivemos até agora a nossa vida, cada pessoa tem o seu próprio conceito, sua própria característica, sua própria personalidade. Então, no nosso país, quando vai para Tchelado, na província de Tchelado, tem uma comida deles. Em Cheongju tem um bibimbap especial deles. Nesse bibimbap, nesse risoto, de arroz coreano, eles colocam vegetais, pimenta.
E eles misturam tudo de uma vez. E misturar se chama pibin em coreano. Quando você mistura o arroz, então você chama isso de pibin. Então você mistura tudo isso e você come. Em Cheongju, o bibimbap, ele é muito famoso. Quando eu estava em Daegu, lá eles têm a sopa com arroz. Tarukupap, o que é? O que é o tarukupap? É arroz separado da sopa. Então, em Cheongju, todo mundo mistura o arroz e come. Em Daegu, quando come arroz, é arroz. Em Daegu, come arroz com e a sopa separado. Então, cada pessoa come a comida de uma forma diferente. Tem gente que gosta de bibimbap e tem pessoas que gostam de tarukupap. Tem pessoas que gostam da carne bovina na sopa. E come diferente de outras pessoas, né? Então, cada um gosta de uma forma diferente. Cada um tem um gosto diferente. Por isso, assim como cada um tem um gosto, cada um tem um julgamento diferente também. Então, tem pessoas que fazem o mesmo trabalho e a forma de trabalhar é diferente. Tem pessoas que dirigem, mas cada um dirige de uma forma diferente. Todo mundo é diferente. Por isso, o nosso método, o nosso conceito, cada um teima no seu próprio julgamento e conceito. E quando eu tenho o meu método, eu teimo em utilizar esse meu método para trabalhar. Cada país tem uma cultura diferente, tem um idioma diferente, cada um vive de uma forma diferente. Então, a gente receber o perdão dos pecados e ir para o céu, eu não tenho como utilizar o meu método, o meu conceito para isso. Eu tenho que abandonar todo o meu método. A mulher que estava com hemorragia por 12 anos, por que ela recebeu graça diante de Jesus? A única coisa que podia aperfeiçoar essa mulher era Jesus. Se não fosse Jesus, ela pensava como, mesmo que não seja Jesus, eu indo para o hospital, posso ser curada. Mas nenhum desse método funcionou. Depois que acabou todos esses seus próprios métodos, ela foi procurar por Jesus. Foi a mesma coisa com o enfermo havia 38 anos. Até agora ele tinha o método dele. Pelo método dele, eles tentaram tudo. E deu certo? Não deu. Por causa disso, Jesus Cristo, quando falou para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda, era diferente do método que ele pensava. O método dele era ele querer ser curado quando a água se agitasse e ser o primeiro a entrar nela. Então, quando a água é agitada, por favor, me joga ali dentro daquela água. E depois, quando eu for curado, eu posso sair nadando. Então, o enfermo, ele tinha esse seu conceito. Mas Jesus não tinha o mesmo conceito do enfermo. Era um método completamente diferente. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus Cristo falou. Então, agora, o enfermo, ele queria utilizar o método de Jesus ou ele ia escolher o método dele mesmo? O método dele era bem diferente do de Jesus. Pelo pensamento dele, ele pensou que ele não podia andar. Mas Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Naquele momento, o enfermo caiu toda a sua pessoa. Até agora, utilizando o meu método, nada deu certo. Então, o que ele está falando não combina com o meu conceito, mas eu vou abandonar o meu conceito para seguir a palavra dele. Não combina comigo, eu não gosto da palavra dele, mas eu vou seguir a palavra dele. Ele não podia entender. A perna dele estava ressequida. Ele não podia se mexer. Ele não podia. Mas ele está falando para eu levantar e andar. Ele está falando para eu tomar meu leito. E ele foi andando. Pelo método de Jesus deu certo. Agora, essa mulher com hemorragia havia 12 anos, ela fez a mesma coisa. Pelo método dela, de jeito nenhum dava certo.
E escutando sobre Jesus Cristo, ela queria muito que fosse curada por meio de Jesus Cristo. Então, no coração dessa mulher, a fé em Jesus Cristo começou a crescer. Como a fé e a confiança em Jesus começou a crescer, mesmo que Jesus não o curasse, só de eu tocar na veste dele, só de eu tocar na mão dele, porque eu sou filha de Deus, porque ele é filho de Deus, minha doença, eu vou ser curada da minha doença. Tem pessoas que, porque elas estão muito altas, elas não conseguem acreditar em Jesus. Mesmo que leem que Jesus Cristo perdoa seus pecados, elas não acreditam. Mesmo que está escrito aqui que nossos pecados foram lavados tão brancos quanto a neve, não acredita nessa palavra. Essa mulher, mesmo não conhecendo ainda Jesus, começou a crescer a fé em Jesus. Só de eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. Acabou todo o seu método, porque ela sabia que todos os seus métodos estavam errados. Hoje em dia, para muitas pessoas irem para diante de Jesus, todo método humano, toda a força humana, Deus mostra que nada disso dá certo. Antigamente, eu descobri que meu método, minha força, nada disso dá certo. E depois que eu percebi isso, mesmo que o meu conceito não combine com o de Jesus, eu posso aceitar. E cada vez que eu aceito a palavra de Jesus, assim como essa mulher foi curada, o poder de Deus também aparece na minha vida. O meu pecado foi lavado. E assim eu pude começar a viver uma vida santa. E assim eu também amo a Jesus e estou olhando e dependendo de Jesus. Muito obrigado. Até a próxima.